Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Américo da Empatia, Inovação com Empatia, e estou aqui no podcast Pinhão Talk, do Vale do Pinhão, uma iniciativa Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, junto com a Prefeitura de Curitiba, aqui no Smart Plaza, durante o Smart City Expo 2026. Esse evento de cidades inteligentes que reúne várias pessoas de várias nacionalidades e diversas localidades aqui na nossa cidade para discutir inovação, criatividade, tecnologia e também falar de pessoas. E para falar de tecnologia e de pessoas, eu convidei aqui a Goon, que é o Alexandre e o Thiago, que vou deixar vocês se apresentarem, mas antes de mais nada, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Nishioka, eu sou diretor ali na GOM. A GOM fez 10 anos agora, ano passado, né? A gente começou ali com a parte de RP, então já considero que já trabalho há mais de 25 anos ali com a parte de TI. Então, trabalho desde a pré-história ali da TI. Hoje trabalho com a parte mais diretiva e agora a gente está mais focado ali exatamente nesse pedaço de IA. De A. Que legal. Thiago, seu presente. Em primeiro lugar, obrigado, Américo, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, trazendo um pouco isso que a gente faz na Golon, um tema tão relevante, né? Eu sou o Thiago Bardelli, arquiteto de soluções, eu atuo no projeto, no desenvolvimento de soluções para solucionar dores de clientes, de iniciativa pública, de prefeituras. Então, a gente trabalha muito nessa linha, como o Choca falou, há mais já de 20 anos de experiência, 10 na Golon, procurando como que a gente consegue resolver e trazer a tecnologia para atender o problema das pessoas. Que legal. Vamos fazer uma provocação aqui, já que você veio da área de RP, eu também, né? Desde 2012 também vivi a era dos bancos de dados relacionais. Depois a gente foi para os bancos de dados não relacionais e aí veio para bagunçar tudo isso. Qual que foi o momento, Alexandre, que você viu assim que teve uma virada, que as empresas falaram assim, só o meu RP já não está dando conta. Fazer uma nova transformação digital. Como que você vê isso? Bom, quando a gente olha um pouquinho da história, né, a vantagem dos cabelos brancos às vezes é essa, né, a gente conheceu um pouquinho ali de como é que as coisas foram sendo construídas, né, Uhum, a gente percebe que o mercado foi evoluindo e a sociedade foi evoluindo muito também com a chegada da tecnologia, né, então desde o PC, passando pela internet, passando pela parte do cloud também, que auxiliou bastante, tudo isso foi servindo como pilar ali para as empresas chegarem no ponto que a gente está hoje. E todas essas transformações elas agregaram valor ali. E aí o que a gente vê é exatamente isso, né? As empresas elas muito de olho no que está vindo, exatamente nessa transformação que para elas se adaptarem ao futuro, que é um pouco da preocupação das pessoas hoje também. As empresas têm a mesma preocupação, elas se manterem relevantes, né? Esses dias atrás a gente estava falando ali, por exemplo, da Nokia, né? Que quem não teve um Nokiazinho ali, ela já dominou boa parte do mercado e hoje ela sumiu. Boa parte das empresas tem exatamente essa mesma preocupação. O que a uhum, tecnologia pode fazer exatamente com o meu negócio? Então, nessa hora, você vê que todas elas ficaram muito ligadas exatamente com o que está vindo. Seja os bancos uhum. de dados relacionais, sejam os CRMs da vida, sejam os grandes modelos de linguagem que hoje a gente tem por aí, né? Mas, Bardelli, vamos lá. Você, como um arquiteto de soluções e vendo essa mudança do comportamento das pessoas no consumo da sua tecnologia, né? Isso muito voltado dentro do mercado empresarial. Como que está sendo esse desafio da visão de você, arquiteto de solução, para quem consome a sua solução? A gente sempre costuma dividir as coisas em dois lados e tentar enxergar, né, o que tem de bom, o que isso trouxe para melhorar os serviços, para melhorar o acesso à informação. E isso que a IA trouxe democratizou muita coisa. Então, antes eu precisava de um desenvolvedor que estudou anos uma linguagem de programação, se tornou um especialista para fazer um sistema que atenda, que resolva um problema. Com a IA, essa informação ela fica um pouco mais democratizada. É muito fácil uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, ali de usar o chat GPT, conseguir desenvolver uma aplicação própria.
A questão é o quanto isso pode ter qualidade que precisa, atender segurança que um leigo talvez não conheça. Então, por um lado, a IA transformou muito isso, trouxe essa facilidade de acesso a muitas coisas que antes ficavam restritas a pessoas que estudaram. Por outro lado, abre também esse lado da privacidade, não é mais a pergunta se eu posso, se eu consigo fazer, se eu devo fazer isso. Então, a mentalidade das pessoas a gente vê que está se encaminhando para mudar, para aceitar isso, para entender isso, que ela precisa começar a pensar mais como um todo, isso pegando o exemplo da pessoa leiga, mas se eu pego de um programador, eu preciso que ele conheça muito mais regra de negócio, que ele saiba muito mais entender as dores do cliente do que simplesmente codificar. E a IA, felizmente, aproxima isso. Então, esse é o lado bom que a gente vê dessa, digamos, evolução da inteligência artificial que está chegando para ficar aí nessa era atual. Então, os skills de uma pessoa agora passam a ser muito mais de interpretação, de entendimento da área de negócio. A gente trabalha muito com prompt, né? Ficou muito na moda o termo prompt. E as pessoas precisam entender que passar aquilo para a máquina não é simplesmente escrever como eu estou falando com você aqui. Tem as especificidades dela, ela tem o que ela vai gerar a partir daquilo. Então passa a ser um skill necessário diferente, que as pessoas ainda estão se adaptando, que ainda estão aprendendo, a IA própria está evoluindo, está se tornando cada vez mais fácil, mas que passa muito por essa curva de aprendizado, de adoção das pessoas. Né? Tá errando menos também, né? Exato, felizmente. Né? Mas o problema é que o lado humano ainda é muito suscetível a falhas. Né? A gente estava falando hoje cedo daquele caso até que teve bastante repercussão de um juiz que usou a IA numa petição, numa resposta, e não retirou aqui da frase do final da IA, se você acha que eu preciso mudar a frase, assim, e foi divulgado isso no resultado, teve uma repercussão nacional muito grande. Então, a ferramenta está aí, é fácil de usar, ajuda, agiliza, mas o nosso lado tem que ser utilizado com responsabilidade, dentro dos limites éticos, dentro dos limites técnicos de cada empresa, para não ter problema com privacidade, com vazamento de dados, que é algo bastante preocupante também, e outros aspectos que a gente ainda está descobrindo, que a gente ainda está aprendendo. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta também. Como diretor, com certeza está do lado do cliente no dia a dia, né? Não, o diretor deixou de estar isolado na mesa e ele está na rua junto com ouvindo, né, o cliente para depois fazer as melhorias. O que você está ouvindo dos seus clientes, assim, que ele fala, olha, minha preocupação é essa, com meus, mas não voltado somente ao negócio dele, mas voltado ao interno, as pessoas que ajudaram a organização, assim como a sua também, né? Como toda empresa, ela é formada de pessoas e que, de certa forma, ajudaram a colaborar. O que você vê nisso? Juntando com a primeira pergunta sua, né, eu vejo que a primeira indústria que está mudando é exatamente a nossa. É exatamente por isso que o Bardelli comentou. Né? A gente tem que acompanhar todas essas atualizações que a IA está proporcionando para a gente. E, assim, eu vejo que a utilização mais prática que está tendo é exatamente com a parte de linguagem de programação. E a gente estava discutindo essa semana, por exemplo, né, que a gente criou uma estrutura dentro de casa exatamente para acompanhar todas essas alterações que estão acontecendo. A gente está analisando uma ferramenta que a gente comentou que 6 meses atrás a gente nem ouvia falar dela. E a gente está pensando em implementar ela internamente e fazer um treinamento para todos os desenvolvedores. Então você vê que existe essa preocupação de todas as indústrias, inclusive da nossa, principalmente da nossa, né? Por esse ganho de produtividade. A gente está vendo que a IA vai vir para melhorar o nosso trabalho, fazer com que a gente faça as coisas mais rápido, né? E que não exclui as pessoas, no final das contas. Esse é outro ponto também que a gente teve essa preocupação. A primeira vez que a gente bateu uma ferramenta de IA que fazia a codificação, que foi 1 ano, 2 anos atrás, ali que a gente começou a se mexer, o primeiro impacto para os desenvolvedores foi um pouco de medo mesmo, em relação ao que estava acontecendo. Nossa, eu coloco por linguagem natural e sai um aplicativo. O que eu vou fazer? E o que a gente percebeu na sequência? Exatamente isso que o Bardelli comentou. Se você pega um desenvolvedor, a qualidade do código, todos os pontos que são vistos em um aplicativo, ele é muito mais abrangente, fica com muito mais qualidade. E o nosso cliente final, os nossos clientes eles têm um perfil, são grandes corporações, são multinacionais,
Então você vê que eles olham com um pouco mais de cuidado, mas tem exatamente essa preocupação por parte do pessoal da TI, que é o pessoal que a gente também trabalha próximo, né? Eles têm todas essas iniciativas também identificadas. Você vê que todo mundo está muito preocupado e tem que estar antenado com o que está acontecendo. Então, eles fazem, por exemplo, hackathons ou treinamentos para o pessoal, ou mesmo chamando a gente para trabalhar junto com eles para mostrar o que a gente está olhando. O pessoal tem reclamado bastante, ainda a IA ela é popular, todo mundo utiliza, a gente acabou de falar aqui que vocês estavam utilizando, mas a gente vê, por exemplo, o pessoal de marketing que trabalha com a gente, o trabalho deles é muito mais facilitado pelo uso da IA. Então, tem algumas indústrias que você vê que eles já estão utilizando para melhorar a qualidade do trabalho e, o que nem a nossa aqui, que ela está entrando já no dia a dia. Se a gente não acompanhar, o que vai acontecer é que o nosso concorrente vai conseguir entregar o código mais rápido e mais barato, né? Porque é isso que ele está fazendo com a parte de codificação. Por outro lado, está muito borbulhando ainda, né? Então, realmente existe essa preocupação por todos, pelos nossos clientes e mesmo internamente, em relação a como a gente vai adotar essa tecnologia. E talvez não seja nem quem entrega mais rápido e mais barato, mas quem entrega melhor e mais seguro, né? Eu acho que talvez é aí que entra o diferencial, né, de vocês, né, inclusive pelo nível do cliente que exige, né, uma questão de segurança, é aí que vem aí a capacidade humana, né, de você realmente entregar um bom software. Pode ser ter desenvolvido, né, o IA, escrever tasks, às vezes, que você fala assim, olha, eu só queria aquele box para fazer o input de um campo de um telefone secundário. E aí, quando você vê, o teu dev ficou lá 2 semanas, fez uma microserviço que fez não sei o que, mas eu só pedi um input de uma string normal e tudo mais, né? E a gente sabe que também. Então, e aí vem a capacidade da empresa desenvolver isso. Por exemplo, hoje vocês estão residentes, né, dentro do Pinhão Hub, vocês têm um espaço lá, e como que vocês estão vendo essa questão da tecnologia dentro da cidade? O que a gente vê é que assim, ela pode ajudar muito exatamente com toda essa parte burocrática, né? Por mais que a gente estamos aqui em 2026, uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, é que a leitura de documentos ainda é muito grande pelo ser humano, né? E a capacidade e a tecnologia para a leitura de documentos ela já existe já há um bom tempo. A gente estava comentando, inclusive, isso agora, né? Mas a interpretação do documento ainda passa muito pelo ser humano. E a gente vê muita coisa ainda que o pessoal tem que usar uma régua realmente para ler a informação e transcrever essa informação para um sistema. Então, um exemplo, uma ferramenta que a gente desenvolveu para leitura, para fazer análise de crédito. Eu acho que esse é um bom exemplo e que pode servir mas pode servir para qualquer outra burocracia que exista dentro da própria administração pública, no caso, né? Sim. O análise de crédito, ele hoje ainda, para ler um balanço, muitas vezes ele tem que usar uma régua mesmo para pegar cada um daqueles valores, tabular aquilo lá, e depois depois que ele tabulou todas as informações que ele capturou, é que ele vai fazer a análise realmente dele. Então, assim, essa ferramenta ela já faz toda essa parte de leitura dos documentos necessários para análise de crédito. Tem como você treinar a IA exatamente para fazer o trabalho exatamente do jeito que o analista faria, mas mesmo assim você precisa do analista ainda para colocar o aval dele ali no final. O trabalho das pessoas ainda vai estar ali. O que acontece no caso dessa ferramenta é que você vai colocar uma responsabilidade na pessoa de fazer a análise correta, mas os dados você vai facilitar muito a vida dele. E aí, nesse caso, você não tem nenhuma diminuição da força de trabalho, você vai aumentar realmente a qualidade do que você está entregando para as pessoas. No caso das cidades, a gente vê que ainda tem muito papel. E o papel não necessariamente ele é um papel físico, né? É o PDF que você recebe via e-mail. E você ainda precisa muita gente para ler exatamente esse monte de documento. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode facilitar exatamente esse trabalho. Uma das coisas que a gente falou, por exemplo, com o pessoal do Legislativo, era usando IA, ele fazia análise das leis, porque muitas vezes aquela lei já existe, ou já existe uma variação daquela lei, ou já teve uma outra proposta que é exatamente com aquela mesma lei. Como é que você faz isso hoje, né? Eles falaram o volume de leis propostas dentro do legislativo é bem grande. Então a gente ofereceu exatamente esse interpretador, que ele lia a lei proposta, comparava com o que já existia, comparava com os projetos de lei que já existiam e conseguia dizer, olha, esses projetos são semelhantes. Que legal. Então, assim, a gente vê que as áreas realmente onde você pode utilizar a IA são diversas. Evita muita redundância, muita perda de tempo,
com essas questões mais burocráticas também, né? Exato. E você vê, na visão da GoOn, até você, de software e tudo, nos próximos anos, como que você vê a perspectiva da tecnologia sendo usada pelas pessoas e pelas organizações que vocês atuam? Como que você vê isso? A gente vê que o trabalho vai ser diferente. Isso para mim já é. A IA já transformou o nosso dia a dia. De novo, né? Uhum, Hoje, agora há pouquinho, a gente estava falando aqui da utilização no dia a dia. A gente usa uhum, hoje. uhum, Tá todo mundo utilizando. E o que eu vejo é que a gente vai utilizar cada vez mais uhum. no nosso dia a dia. A gente está chegando no ponto exatamente das grandes corporações começarem a influenciar realmente o trabalho das tarefas, cada uma das tarefas que a gente faz lá. É nesse pedaço que a gente está bem concentrado. E como transformou o nosso dia a dia, a gente já nem percebe, ela já está realmente no Cotidiano. nosso cotidiano. A gente vê que o trabalho e as tarefas que as pessoas desempenham dentro das empresas também vão ser alteradas, né? Acho que é um assunto que, se a gente for falar de competências do amanhã, pessoas, é um tema que evolui muito, né? Mas, Alexandre, Thiago, muito obrigado pela participação de vocês. Desejo muito sucesso aí para a GoOn e dizer que o Vale do Peão, o ecossistema de inovação, está à disposição aí para a gente inovar juntos. Tá bom? Muito obrigado pela presença, pessoal. Legal, Valeu. obrigado. Obrigado, Américo. Obrigado pela Até mais. oportunidade. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até o Até. próximo episódio.